Olá, está no ar mais um programa Autores e Ideias. Hoje nós vamos entrevistar a pesquisadora espiritualista e médium Maísa Intelizano. A Maísa ela tem muita experiência nessa área de mediunidade, com cursos e também na parte prática dessa questão da mediunidade. Então você que é médium iniciante ou já tem experiência, ou você que simplesmente pesquisa esses temas espirituais, eu tenho certeza que vai gostar muito do conteúdo do programa de hoje. E depois a Maísa vai falar do ARCA, que é o instituto que ela coordena. Ela vai explicar um pouquinho dos cursos, palestras, seminários, enfim, todas as atividades que eles oferecem lá no Ipiranga, que é onde está localizado o ARCA, ok? E o que é ser mentor espiritual? Esse nome foi dado por vocês aqui na Terra. Nós não nos consideramos mentor de nada nem de ninguém. Okay. Nós nos consideramos companheiros de jornada. E às vezes a situação pode se inverter. Quem está aqui, vamos chamar assim, pode encarnar, e quem está encarnado pode vir para cá, e aí as posições se inverteriam. Somos companheiros de jornada, somos amigos espirituais interessados no aprendizado, no serviço, no crescimento, tanto para quem está aqui como para quem está aí. Eu tenho quase 40 anos de experiência na área de mediunidade. Comecei muito cedo, com 15 anos, sentindo os sintomas da mediunidade. E logo muito cedo eu fui levada pelo meu pai à Umbanda. Fiquei alguns anos na Umbanda, desenvolvi a minha mediunidade lá. E depois de uns 13 ou 14 anos eu migrei para o espiritismo kardecista, também onde eu fiquei bastante tempo. Fiz vários cursos, trabalhei em várias áreas nas casas espíritas. Depois desenvolvi o meu próprio curso, onde ele começou na casa espírita. E depois eu acabei saindo também do meio espírita para fazer um trabalho mais universalista. Então já são aí quase 40 anos nessa área, trabalhando com mediunidade, e 10 anos dando cursos de médiuns, atuando no desenvolvimento, na formação, na preparação de médiuns para vários tipos de trabalhos na área espiritualista. Você também deu muitos cursos lá no IPPB, que é o espaço do professor Wagner Borges. Isso, né? Exatamente. Aliás, o curso que eu dou hoje, que eu ministro hoje, ele foi ideia conjunta minha e do Wagner. Nós desenvolvemos o projeto lá no IPPB e durante muitos anos o curso funcionou lá. E aí nós sentimos, o trabalho cresceu, né, porque nós criamos um grupo de médiuns formados no curso, um grupo que resolveu fazer o seu trabalho de forma mais independente. Então aí no começo desse ano nós fundamos o Instituto ARCA para poder fazer esse trabalho. Ah, que já era o pessoal que já tinha uma trajetória. Isso, já era um pessoal que já tinha feito o curso comigo. E nós sentimos a necessidade de fazer um trabalho, de ter mais tempo para fazer mais trabalhos diferenciados na área de mediunidade e espiritualidade. Você falou que você foi justamente para outros espaços para poder trabalhar de forma mais aberta, universalista. Isso. Né? Qual que é a diferença de trabalhar o espiritismo num centro espírita e, por exemplo, lá no IPPB, que é mais universalista? O IPPB ele tem uma característica de considerar várias vertentes da espiritualidade, né, Vitor? Então, lá nós temos o hinduísmo, nós temos o taoísmo, nós temos o xamanismo. E aí é possível introduzir no curso de médiuns, ao lado da abordagem espírita kardecista, nós podemos incluir as outras abordagens. Você se sente mais livre? Sim, inclusive a projeção astral, inclusive os trabalhos xamânicos, tudo isso é possível de incluir. A abordagem do hinduísmo, que é muito interessante para a mediunidade, né, por causa da meditação, por causa do yoga. Então, com essa abertura espiritualista, a gente consegue incluir técnicas, abordagens, conhecimentos que não pertencem à doutrina espírita e que enriquecem o trabalho de qualquer médium. Uma vez você comentou, a gente estava batendo um papo e a Maísa ela comentou comigo, você falou uma frase que me marcou.
né? Eu gravei bem essa frase. Você falou, olha, infelizmente muitos espíritas, eles acham que a mediunidade ela é uma propriedade do espiritismo. E Kardec sempre deixou claro, para quem é espírita, Kardec sempre deixou claro que o espiritismo não inventou a mediunidade, ele não tem poder no sentido de, olha, nós é que determinamos como se deve trabalhar a mediunidade. Na verdade, ele propôs uma codificação, ele propôs um método, mas ele nunca disse que a mediunidade é exclusividade desse método de se trabalhar ou do espiritismo. Então, é bem isso. Quando acho que muitas pessoas, quando chegam no teu curso, eu acredito que elas abram um pouco o horizonte delas, né? Não, e muitas pessoas até procuram o meu curso justamente por não quererem a abordagem mais restrita do espiritismo. O curso tem uma base espírita bastante forte, até porque foi o Kardec, com o espiritismo, que trouxe o estudo sistematizado da mediunidade, que classificou médiums e tipos de mediunidade e tal. Mas acontece que não é só isso. Então, muita gente me procura também porque não quer a abordagem mais fechada do espiritismo. Então, com o curso mais aberto, a gente consegue dar recursos para essas pessoas atuarem de forma mediúnica mais aberta, mais variada, mais enriquecida, né? E é como você falou, a mediunidade não é propriedade de nenhuma religião. É uma capacidade humana de entrar em contato com o mundo dos espíritos. E isso é do ser humano, não é da religião esta ou aquela, né? Nem pertence ao Kardec. Aliás, o Kardec mesmo nunca se disse dono disso. É pras almas! É pras almas! É pras almas! É pras almas! Isso salvou o Senhor Jesus Cristo? Louvado seja. Cadê pai velho? Foi embora, pai velho? Seu Vitor, filho? Tudo bem, meu pai? Seu Vitor? Isso, seu Vitor. Graças a Deus, muito obrigado, viu? Seu Vitor. Meu pai José, esse daí não é um desenho, é um ponto riscado, né? Isso, Mas é um ponto riscado do Cruzeiro das Almas Santas e Benditas? isso. Acho que é Cruzeiro das Almas, filho. Acho que é Cruzeiro das Almas. Porque esse nego trabalha esse. Esse linha, esse das almas, né, filho? Nossa. Esse nego trabalha esse linha ali. Das almas, esse papai, o mulu. Todo preto velho trabalha nessa linha, não é? Ou o senhor? É, esse nego, esse linha de alma, né, Claro, filho? claro. Mas às vezes trabalha cruzado com outros, né, filho? Com outros? Cruzado Outros com... orixá, Claro, claro. esse. Mas quando diz o preto velho aqui em bandeiro, o que tá querendo dizer? Esse tá querendo dizer que esse nego velho tem conhecimento das magias, né, filho? Ah, mas não que ele é mau. Não, filho. Tá certo. Esse quimbanda, bicho, não é coisa não é, né, filho? É mais um preconceito só, né? Isso. Aham. Esse macumba, esse quimbanda, tudo esse coisa que esse fiarada não entende. É. E esse, quando não entende, esse fala esse bobagem, né, filho? Sim. Mas não é coisa boa. Tem coisa pro mal? Tem gente que esse trabalha esse e faz esse coisa pro mal, esse tem. Tem. Mas esse não é esse. Não, esse Tem em todo lugar, né? Isso. Claro. Mas e algumas pessoas veem a Quimbanda como o lado esquerdo da Umbanda, ou seja, a esquerda da Umbanda. E outros dizem, não, uma religião à parte. É outra coisa. É outra religião, né? É outro jeito de trabalhar, filho. Aham, aham. Você acabou de falar uma questão também que é muito importante, e isso causa muitas dúvidas e uma certa confusão no movimento espírita, que é o seguinte: a gente estava conversando sobre essa questão de todo mundo ser médium, né? A gente tem lá no livro dos médiuns um trecho onde Kardec afirma que todos são médiuns, porém, ele chama de médium quem realmente é médium ostensivo. Vamos falar um pouquinho dessa questão que gera tanta confusão. Vamos lá. O que o Kardec fala inicialmente, no capítulo 14, se não me engano, do livro dos médiuns,
é que todos que sentem a influência dos espíritos, em princípio, são médiuns. Mas em seguida ele mesmo diz, olha, mas essa nomenclatura só deve ser usada por quem tem uma mediunidade mais ostensiva, porque tem um fenômeno mais patente, mais intenso, que pode inclusive controlar o conteúdo que passa através da sua mediunidade. Então sentir a influência de espíritos todos nós sentimos em algum momento da nossa vida. Mas nós não temos controle sobre isso, muitas vezes nós nem percebemos que essa influência está ocorrendo. O médium ostensivo, como você mesmo está dizendo, aquele que nós podemos chamar de médium, ele sabe, ele conhece essas interferências, ele tem como controlá-las, ele pode identificar quem é que está tentando se comunicar com ele. Então o Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele já faz essa distinção. Todos somos, em princípio, somos todos médiuns, porque todos temos essa capacidade de perceber o mundo dos espíritos, mas de forma controlada, regular, só quem tem essa capacidade de forma mais ostensiva mesmo. E outra, naquela época, Kardec usou a palavra mediunidade, mas a gente pode entender o seguinte, que essa capacidade parapsíquica ou paranormal, ou seja, uma capacidade que está além vamos dizer assim, da nossa percepção física mais comum, né, como visão, tato, aquilo que está além dessas percepções normais, ou seja, nossas percepções paranormais, naquela época não se utilizava esse termo. Então, todos nós sentimos em maior ou menor grau a influência dos espíritos. Agora, você ser intermediário, que é isso que significa a palavra médium, intermediário. Você ser intermediário dos espíritos, não é todo mundo que é. Não é todo mundo que está habilitado, vamos dizer assim, para psicografar uma mensagem. Todo mundo pode captar uma ideia de um espírito e transcrever muitas vezes sem saber. Exatamente. Agora, chamar essa pessoa de médium ostensivo, ou seja, que faz um trabalho mediúnico controlado, passível de ser verificado, analisado, talvez até mesmo comprovado. Quer dizer, essa mediunidade mais ostensiva não é todo mundo que apresenta. Então é isso que a gente precisa entender. Quando Kardec diz que todos somos médiuns, a gente pode entender que todos sentimos em maior ou menor grau a influência dos espíritos, como ele disse. Mas nem todos temos essa mediunidade. Agora, você costuma nos teus cursos fazer justamente um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Exatamente. O que é o desenvolvimento mediúnico? É justamente o treino dessas percepções, dessas capacidades que todos nós temos em estado latente. Muitas pessoas, às vezes, não chegam a incorporar, mas às vezes têm uma percepção muito fácil, muito tranquila de energias, da presença dos espíritos, do tipo do espírito que está presente, né? Então, essas pessoas, essa percepção é possível desenvolver, é possível treinar para identificar a qualidade das energias e a qualidade dos espíritos que estão presentes. Então, mesmo que a pessoa não incorpore, ela pode fazer esse trabalho. O meu curso destina-se a todas essas pessoas, a quem incorpora, a quem não incorpora, a quem tem mais sensibilidade, a quem tem clarividência, enfim, a todas essas pessoas, porque ali nós podemos trabalhar todas essas capacidades ao mesmo tempo, uns com os outros, num ambiente controlado, né, e sob orientação. Então, eu acho que é um curso que abrange todas essas possibilidades de forma bem tranquila. Quer dizer, mesmo que a pessoa não seja médium de entrar em transe e dar passagem para que o espírito se comunique, né? Claro, o espírito não entra dentro do corpo do médium, não é nada disso. Mas mesmo que a pessoa não entre em transe, ou mesmo que ela não tenha mediunidade de psicografia mecânica, né? Mas perceber a influência do espírito, identificar, desenvolver a clarividência, tudo isso são questões que a gente pode treinar, então. Sem dúvida, pode treinar. E às vezes as pessoas até descobrem capacidades, né, sensibilidades que ela nem sabia que ela tinha, ou que ela nem desconfiava que poderia ser mediunidade. Então, assim, tudo isso pode ser desenvolvido, pode ser treinado. Muitas vezes a pessoa até tem as capacidades, mas elas estão meio fora de controle, criando às vezes até alguma perturbação para a pessoa. E com o treino, com a prática, a pessoa perde o medo, assume o controle sobre essa faculdade
e pode usá-la de uma forma muito mais produtiva e positiva para ela mesma e para os outros. Você tem alguns exercícios, passa em algum momento no teu curso pela questão da clarividência, você citou a clarividência, você ensina técnicas para desenvolver a clarividência? Na verdade, a gente desenvolve todas as capacidades ao mesmo tempo, né? Então, a clarividência vai surgindo à medida que a pessoa vai estudando. E é uma coisa muito interessante, Vitor. A clarividência, especificamente, ela tem muito a ver com o medo. À medida que a pessoa perde o medo de ver um espírito, ou que ela perde o medo de enlouquecer, ou de ser considerada louca, porque ela está vendo espíritos, a clarividência se estabiliza e fica uma coisa muito mais tranquila. Quer dizer, tem muito mais a ver com a postura da pessoa que já tem essa capacidade ali, do que propriamente com o desenvolvimento. O que ela precisa é depois aprender a interpretar o que ela vê. Porque uma coisa é você ver, a outra é você interpretar o que você está vendo. Né? São dois momentos da mesma capacidade. Ver é relativamente simples. Interpretar o que é visto são outros 500, que eu costumo brincar. Dá um exemplo assim para nós disso. Existem símbolos que os espíritos, dependendo da linha em que eles se apresentam, eles vão usar símbolos típicos daquela linha. Então, por exemplo, até só para citar um símbolo que é bem controverso, né? O tridente, por exemplo. O tridente, na filosofia hindu, ele é um símbolo do deus Shiva, que é um deus extremamente importante dentro da filosofia hindu. E já para as religiões de matriz africana, ele está associado com o Exu, né? Aqui do Brasil principalmente. E às vezes, dependendo da crença da pessoa, se for do catolicismo, ele pode estar associado ao diabo. Então, assim, é preciso que a gente aprenda a identificar, observar não só o símbolo, o que é que está junto com o símbolo, qual é a característica energética daquela entidade, qual é a sensação que ela te passa. Então, não basta você ver, você tem que associar outras percepções para poder interpretar o que você está vendo e aproveitar aquilo de uma forma melhor. É verdade, até porque tem espíritos, eu já passei muito por isso, de você olhar e ver um espírito e de repente você começa a perceber a energia dele e você vai vendo que ele estava tomando uma aparência para te enganar. Também. Às vezes quando é um espírito que quer te enganar, por algum motivo, ele pode tomar uma aparência que não condiz com a realidade dele, mas se você parar e tentar sentir a energia dele, você consegue ver por trás das aparências. É um processo que você falou, eu me lembrei disso, é bem por aí mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. E é interessante, você falou do deus Shiva e de Exu na Umbanda ou no Candomblé. É interessante porque Shiva representa o princípio de transformação do universo. O Exu também tem muito isso, essa questão da transformação, né? O Exu ele tem mais a ver com abertura de caminhos e com fertilização do universo, né? Tudo que é novo tem a ver com o Exu. De certa forma, a Shiva também, porque ele transforma em algo novo. Isso. Né? Então, eles também podem estar bem associados na característica deles. Tem bastante a ver, sim. E o senhor, no fundo, é um espírito que está trabalhando com uma roupagem de Exu, é assim? É, porque eu gosto. O senhor gosta? Eu podia me apresentar de outro jeito, mas eu gosto. Assim foi desse jeitão aqui, essa caveira simpática que eu sou. Foi nesse jeitão aqui que eu conquistei as coisas mais grandes, mais fortes na espiritualidade. Foi trabalhando assim, como Exu. Eu era um Exuzinho qualquer e fui subindo. Eu trabalho com esse burro. Quanto tempo faz, gente? Vocês sabem? Desde que o meu burro começou. Quanto tempo faz? Isso aí que ela falou. Tá certo? Tá. Eu tive que aprender as leis. Tive que aprender o que é justiça. Tive que aprender como é que funcionam as coisas aqui, como funcionam as coisas lá. Eu tive que aprender muita coisa. Muita coisa. Eu devo muito a muito Exu grande aí, que me ensinou. O que é um Exu grande? Os que chegou antes de mim. Ah, tá. Hoje o senhor é um Exu grande. Hoje eu sou um Exu grande. Eita.
E é um Exu grande que tem toda essa bagagem que o senhor conquistou ao longo do tempo e o esforço pessoal. Tem jeito do senhor perder sua grandeza? Tem. Não é perder. Se eu perder, é porque eu não conquistei. Se eu perder, é porque eu não conquistei. Não é conquistar minha. É passageiro. Então, o que é meu, eu não perco. Eu posso parar de conquistar, estacionar. Mas perder o que eu conquistei, não. Ninguém perde. Caveira, afirma pô, na folha da bananeira, Exu caveira, caveira, afirma pô, na folha da bananeira. Maísa, você falou sobre essa questão do Exu, né? Isso nos leva à ideia da Umbanda. Existe diferença? Fala um pouquinho dessa questão da mediunidade na Umbanda com a mediunidade no centro espírita. A mediunidade é bem diferente. Inclusive, a característica do médium é bem diferente. Porque na Umbanda você tem uma mediunidade que é muito mais corporal. Ela exige muito mais do seu corpo. Você vai trabalhar muito mais com percepções táteis, com sensações, tá? Então ela é um outro tipo de mediunidade. Quando você trabalha dentro do espiritismo, ela é uma coisa mais intelectual e mais emocional também, né? Você lida bastante com o emocional no espiritismo. Mas não tem a coisa física. Inclusive, em algumas casas, a coisa física é até barrada, é até bloqueada, porque eles consideram que não faz parte do fenômeno, que basta o intelectual. Então, são dois tipos de mediunidade bem diferentes, as características do médium é diferente, as entidades que se manifestam nas duas linhas acabam sendo diferentes, exigem do médium uma percepção, um preparo diferente, inclusive físico mesmo, metabólico, né? Sim. As entidades no espiritismo acaba sendo um fenômeno um pouco mais sutil e na Umbanda você tem um fenômeno um pouco mais denso no sentido de uma energia mais corporal, mais física. Então até na alimentação faz diferença. São fenômenos bem diferentes mesmo. Porque geralmente, né? Geralmente, claro que há exceções, mas geralmente você vê o quê? No centro espírita você tem a mensagem psicofônica, por exemplo. Então, durante uma sessão de desobsessão, os médiuns estão em volta de uma mesa e cada médium transmite pela psicofonia uma mensagem, ou de um espírito sofredor, e aí ele vai receber uma orientação, ou de um guia espiritual. Na Umbanda se utiliza, como você falou, eu também concordo, percebi isso também, essa questão do corpo. Então, por exemplo, tem espíritas que falam, a gente não precisa de música. Sim, mas quando você vai iniciar uma sessão espírita, o pessoal coloca lá no radinho uma música clássica, né? Uma Ave Maria, coloca uma música clássica bem baixinho no radinho. Você está trabalhando com música para os médiums se concentrarem, elevarem... Isso facilita, claro, facilita a concentração. E na Umbanda também. Só que na Umbanda o pessoal prefere cantar pontos de raiz umbandista e até mesmo... E usar o tambor. Usar até o atabaque. porque, Vitor, o som ele é uma vibração. E dependendo do tipo de som que você produz um efeito nos corpos sutis. Cada som... Cada ritmo vai produzir um efeito diferente nos corpos sutis. Então, o atabaque da Umbanda, por exemplo, ele tem uma finalidade que é energética, é vibratória. Ele não é simplesmente um canto. Ele tem uma função vibratória bastante importante no ritual. Interfere no funcionamento, naquele momento, dos chakras. Isso é real mesmo. Então tem essa coisa, como você falou, né, física. Exato. Na Umbanda, né, de você dançar, às vezes os guias dançam, mas, Vitor, para que um guia vai, o médium entra em transe
E por que um caboclo faz aquele médium inconscientemente, ou então num transe mais sutil, mas por que o caboclo faz um médium dançar, por exemplo? Tem espírita que não entende, vai acabar achando isso tudo uma representação teatral. E não é, tem um porquê. Tem. Os movimentos todos produzem vibrações e essas vibrações vão alterar o padrão energético do médium, do consulente. Na Umbanda nós temos a figura do consulente, né? Então isso vai alterar tanto o padrão energético do ambiente, às vezes é alterado por esses movimentos, por esses sons que ele produz, às vezes vocalizações que eles fazem, né? Então isso tudo interfere na qualidade energética que a gente tem dentro de um trabalho, sem dúvida nenhuma, não é teatral não. E quando a Maísa falou de denso, é questão também de intensidade, né? Às vezes o médium espírita, ele passa pela mensagem psicofônica por alguns minutos. O médium na Umbanda, muitas vezes, você fica incorporado, entre aspas, em transe, horas. É verdade. Pode acontecer de horas. Então, Exatamente. lógico que o nível do transe, né, ele altera. Né? É raro o médium ficar horas num transe muito profundo. Há uma variação, o que é mais comum. Há exceções, mas é mais comum. Mas é exigido muito mais. Inclusive existem estudos, Vitor, de consumo de glicose durante o transe mediúnico. O consumo de glicose aumenta durante o transe mediúnico, justamente por causa dessa exigência física que ocorre, né? Então a gente inclusive orienta os médiuns a não trabalharem de estômago vazio, porque ele pode ter uma crise de hipoglicemia depois do transe. Olha que interessante. Eu já vi isso acontecer. Bom, a gente está falando sobre essa questão da mediunidade no espiritismo, na Umbanda. A gente está dando... Claro que isso é muito profundo, é complexo. A gente está dando uma pincelada, né? A gente Exatamente. está dando uma pincelada para quem é leigo, não tem muito conhecimento nessa área. Mas, já que a gente falou um pouquinho da mediunidade, vamos falar um pouco do teu trabalho específico, né? Você falou para mim, então, que você tem grupos de desenvolvimento, de educação mediúnica. Isso. Fala para mim como é que é o trabalho que você desenvolve lá no Arca. Isso. Bom, o Arca nasceu justamente da necessidade que os alunos que iam saindo do meu curso continuarem o trabalho que já era feito no curso, a prática que já era feita no curso, né? Uma prática espiritualista, aberta, universalista. Então, o grupo em si, ele foi se formando com ex-alunos do curso. Isso ainda dentro do IPPB. E depois nós saímos do IPPB e hoje estamos com o nosso espaço. Então, o trabalho é feito. Hoje nós temos o grupo Arca, que funciona dentro do espaço Arca. Então, o grupo Arca, ele tem duas frentes de trabalho. Uma é o atendimento a entidades desencarnadas em sofrimento. Esse é um trabalho que a gente ainda está fazendo fechado e nos dá a oportunidade de orientar os médiuns, inclusive, a respeito da sua mediunidade, das suas características. O outro trabalho que nós fazemos hoje é o trabalho de atendimento ao público. Esse atendimento ao público é feito na linha de Umbanda. Nós trabalhamos com as entidades de Umbanda. Então, a cada 15 dias, nós alternamos um trabalho fechado, um trabalho aberto, sempre às segundas-feiras, para que a gente tenha a oportunidade de atender o público e também de treinar os médiuns que são participantes desse mesmo grupo, para que eles possam fazer um atendimento de mais qualidade. Quando você diz treinar os médiuns, você segue alguma metodologia ligada à Umbanda ou você tem uma metodologia própria? Hoje, no curso, principalmente, eu uso o conhecido método das 5 fases do Edgar Armand. Isso com o teu grupo? Hoje, com o grupo, já não precisa No mais. Não precisa. Não, com o grupo, não precisa mais. O grupo é mais na linha de Umbanda mesmo. Mas, não, eu tenho também a parte espírita. A parte de Sim. atendimento a desencarnados eu faço com o método espírita. Método espírita e o Exatamente. público de A gente forma os grupos, a gente tem um dirigente para cada grupo, as pessoas incorporam alternadamente, as entidades são orientadas. Bem uma coisa bem nos moldes espíritas. E o atendimento ao público é feito na Umbanda. Às vezes essas coisas se misturam. Às vezes entidades de Umbanda se apresentam no trabalho de atendimento aos desencarnados. Agora, com o curso, né? Você está abrindo uma turma Isso. agora para 2016 e desenvolvimento mediúnico. Exatamente. Então, para essa turma, a metodologia então que você estava falando
de Edgar Armond, é isso? Isso, eu uso o método das 5 fases de Edgar Armond. Na parte prática, primeiro nós temos a parte teórica, em que a gente faz o estudo da bioenergética humana, né? Toda a anatomia bioenergética humana, chakras, corpos sutis. Depois a gente faz o estudo do que são os fenômenos mediúnicos, quais são os principais fenômenos mediúnicos. A gente faz um estudo do que é a obsessão, como ela acontece. A gente faz um estudo de passes, inclusive. E aí, depois dessa parte teórica, a gente entra na parte prática. E aí nós começamos a usar o método das 5 fases, que é um método muito legal, porque ele divide o fenômeno em etapas, e o médium, que ainda é inexperiente, ele pode, aos poucos, sentir cada fase e perceber como é que o fenômeno acontece para ele. Porque para cada pessoa, o fenômeno acontece de um jeito. Maísa, o que são as 5 fases? Fala um pouquinho sobre esse método de Edgar Armond. Edgar Armond criou esse método para treinar os médiuns a perceberem como que o fenômeno acontece, né? Então, a primeira fase é a percepção, que ele chama de percepção dos fluidos. Os médiuns expandem o seu campo áurico e, com isso, eles conseguem perceber as energias no ambiente. Mesmo que eles ainda não consigam interpretá-las, eles já desenvolvem a percepção do que está no ambiente e a presença de entidades, né? Depois, a segunda fase é a aproximação. As entidades se movimentam no espaço, em volta do grupo, e os médiuns são convidados a prestarem atenção nesse movimento. Então, conforme a entidade entra no campo áurico do médium, sai do campo áurico do médium, o médium pode perceber essa movimentação. Depois, a terceira fase, que é o contato. Então, a entidade estabelece um link, um contato energético mesmo, em algum ponto mais sensível do médium, que já foi estudado previamente, e ele sente esse contato de forma mais intensa, às vezes até com reações físicas. Depois, a quarta fase, que é chamada de envolvimento, que é quando a entidade expande a sua própria aura e envolve a aura do médium como se fosse num abraço energético mesmo, e é nesse campo que se forma entre os dois, transita a informação. Então, informação visual, informação auditiva, emocional, psicológica, as memórias, imagens, enfim, características da entidade circulam por aquele campo, e mesmo sem incorporar, pelo envolvimento, o médium já pode dar informações da entidade, o estado dela, quem é ela, como ela, o que ela precisa, às vezes até passar alguma informação ou via oral ou escrito, né? E aí a quinta fase, que é a manifestação, ou como a gente chama popularmente de incorporação. Às vezes nem todos chegam à quinta fase, mas até a quarta fase todo mundo pode chegar. Porque a quarta fase é aquilo que a gente volta, né, para o início do programa. Todo mundo pode, acredito que ir até a quarta fase, que é você perceber, identificar e travar um contato psíquico e emocional com o espírito. Agora, a quinta fase, que já é um transe, é que aí é uma coisa mais ostensiva. Exatamente. Né? E aí a coisa muda um pouquinho, né? E aí nem todo mundo consegue chegar até a quinta fase. Mas isso não quer dizer que a pessoa não consiga trabalhar mediunicamente, porque pelo envolvimento ela consegue transmitir informação, ajudar a conversar mentalmente com a entidade. Então, o contato mediúnico já existe na quarta fase. Ele só não é tão ostensivo quanto na quinta fase. E vamos falar então, que fica aí o recado para vocês, hein? Não adianta passar a vida toda estudando sobre espiritualidade, ou estudando sobre Umbanda, ou sobre espiritismo, e pensar, puxa, eu nunca vou ter um contato mais consciente com os espíritos. Dá. Você pode buscar isso, treinar, desenvolver. Existe a técnica que a Maísa trabalha, das 5 fases. Existem outras técnicas também. Porém, eu sinto que lá no nosso espaço, quando eu também trabalhava com um grupo coordenando, mesmo sem trabalhar diretamente com essas 5 fases, parece que todo mundo passa por essas 5 fases. Exatamente, é um processo natural. Exatamente. Eu tive casos, inclusive, de médiuns que já eram desenvolvidos, alunos que já eram médiuns ativos, já trabalhavam, e eles chegaram para mim e disseram assim, mas eu nunca tinha percebido como que o fenômeno acontece comigo. Agora eu consigo saber cada fase, o que é, como é o processo. Isso dá muita segurança para o médium.
É muito Porque interessante. é muito legal de ver como eles se sentem mais seguros ao perceber esse fenômeno dessa forma. Porque aí você pode, eu não tenho clarividência desenvolvida. Que você pode desenvolver a clarividência. Assim como a experiência fora do corpo lúcida, você sair do corpo de forma lúcida, você vai desenvolver isso. Isso pode ser treinado. Mas você pode dizer, puxa, eu ainda não sou um clarividente. Mas você pode começar a treinar, como a Maísa falou. Você começa a perceber quando você está num centro espírita, por exemplo, sentadinho, esperando a palestra começar, e vem um espírito e começa a te aplicar um passe. Você percebe pela tua aura esse envolvimento com a entidade. Exatamente. E isso é justamente essas fases iniciais. Exatamente, é isso mesmo. Porque nada mais é do que uma percepção mais aflorada, uma percepção mais treinada, né? E mais direcionada para aquilo que está acontecendo. Então, isso pode ser treinado, desenvolvido, vá atrás. Né? Não seja um espiritualista que apenas lê. Teórico. Estude muito, seja teórico, mas acima de tudo, vá para a prática. E já que a gente está falando de prática, vamos agora, nesses minutos finais do programa, falar um pouco mais do teu espaço, lá do legal. Arca. O que vocês oferecem para o público? O Arca hoje tem uma proposta de oferecer conhecimento e atendimento ao público na área espiritualista, de forma bem universalista e bem holística. Então nós temos o atendimento ao público às segundas-feiras, intercalado com os trabalhos fechados, que por enquanto são só para participantes do Arca. A cada 15 dias nós atendemos o público com entidades de Umbanda. É um trabalho gratuito esse? Esse é um trabalho gratuito. Às quartas-feiras está sendo montado um grupo de cura. Por enquanto eles ainda estão na fase de treino e estudo, mas em breve isso também vai ser aberto ao público e também vai ser gratuito. Um trabalho de atendimento de cura mesmo, voltado para cura. Às quintas-feiras nós estamos fazendo as nossas palestras gratuitas com os mais variados temas dentro da espiritualidade e do desenvolvimento humano. Então a gente tem bastante atividades, a gente está promovendo bastante atividades na área de estudo, de conhecimento da espiritualidade, bem como do atendimento, do dar às pessoas recursos para cuidarem da sua própria espiritualidade também. Isso agora em 2015, no final. Isso. E em 2016 você vai iniciar uma nova turma, é isso? Duas turmas, na verdade, Duas Vitor. Duas turmas. Esse ano nós vamos mudar um pouquinho o formato, porque eu estava com 2 turmas semanais, às terças e aos sábados. Nós vamos mudar um pouquinho, porque existe uma demanda de público de fora da cidade de São Paulo. Então, para atender essas pessoas, para quem seria muito difícil vir toda semana, nós vamos manter o curso semanal às terças-feiras à noite, das 19h30 às 22h30. E vamos ter um curso que é modular, com aulas mensais, uma vez por mês, um fim de semana por mês, para atender essas pessoas que não têm condição de vir toda semana. Então, os cursos começam em fevereiro e as inscrições já estão abertas. E esse curso é focado no desenvolvimento. Exatamente, na teoria, na base teórica e no desenvolvimento mediúnico. E você vai utilizar, então, isso que a gente acabou de O conversar. método das 5 fases, essa é a base da prática mediúnica para mim. Tá aí, então, se você é espiritualista, mesmo que você queira, de repente, eu não quero desenvolver a mediunidade de forma ostensiva, mas você pode conhecer o espaço para assistir palestras, fazer tratamento e mesmo fazer os cursos para você poder aprender e até mesmo se sentir, porque você vai, sobretudo, não apenas aprender a sentir o mundo espiritual, mas a sentir a tua própria realidade. Sentir quem você é, o que você sente, o que você pensa, porque não tem como você ficar lúcido e perceber os espíritos se você não percebe nem a si próprio. Então, é importante esse trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento. Vale a pena, tá aí a dica. A Maísa, ela tem muita experiência na área, tá aparecendo direitinho o telefone, o pessoal vai anotar, vai entrar no site. Eu agradeço, espero que você volte mais vezes para falar, de repente, de outros temas, porque o programa de hoje foi meio que um bate-papo. Um petisco. Foi um bate-papo rápido aí. Dá pra gente aprofundar mais. Então você mantenha-se aí, inscreva-se no nosso canal, no canal Vivência Espiritualista, porque você vai receber os avisos dos novos vídeos, tá bom? E vai também participar do nosso sorteio de livros, revistas e CDs. Obrigado, Maísa. Eu que agradeço, Vitor, pelo convite. Muito obrigada. E você, continue sempre com a nossa programação. Até o nosso próximo programa.